Olá, pessoal! Estamos aqui com o nosso primeiro podcast Campcast. Campcast Brasil, não é, Tess? Nós estamos no mês do aniversário do Camp Brasil, por isso estamos com essa super novidade, né, que nós vamos ter ao longo desses meses também. Você vai poder acompanhar muitos testemunhos, mas hoje, em primeira mão, nós estamos recebendo aqui os missionários, fundadores da Missão Camp Brasil, pastor Marco e missionária Cláudia Marinho. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos. Então, temos aqui algumas perguntas para falarmos sobre o Camp Brasil, para você que não conhece, para você que já conhece e tem curiosidade de saber mais coisas. Então, estamos aqui para falar. Contem um pouco sobre vocês, a história do Camp. Cláudia, nós casamos nos anos 80, depois de terminar os nossos seminários. Ela fez seminário Palavra da Vida, eu fiz seminário aqui em Fortaleza. E terminamos, Sibima, né, o seminário que eu fiz, para citar também o nome. Após terminarmos, nós fizemos um Instituto de Liderança da APEC em São Paulo, e lá nós nos conhecemos. Daí, fomos ser missionários da APEC por vários anos, tivemos nossos filhos, e depois de alguns anos e um tempo fora, nós voltamos para o Brasil e tivemos uma experiência de pastoreio, e depois dessa experiência nós decidimos iniciar essa missão através também do apoio e convite de dois casais aqui do Ceará, né, Marcelo, Lana e Carl e Kim Ans, que são canadenses. Viemos para cá e juntos com eles nós iniciamos o camp. E aí, Cláudia, como foi essa jornada e poder acompanhar o pastor Marcos? Bom, para começar, não era o que eu queria da vida. Mas eu tinha um sonho e Deus tinha outro, né? E Deus me convenceu que os sonhos dele são melhores. Então, quando eu conheci o Marco, teve que mudar toda a minha visão no ministério. Eu queria trabalhar com jovens, eu queria trabalhar com acampamento, né? E aí eu tive que abrir mão, porque eu senti que Deus estava me chamando para o ministério entre as crianças. E toda a capacitação que eu tive antes, assim, de trabalho prático, tinha sido com crianças, né? E aí a APEC também, ontem eu estava lembrando sobre isso, vendo a minha história, né, e relatando a minha história para outra pessoa, né, de como, de repente, né, depois do seminário, alguém chegou e disse: olha, eu pago o teu Instituto de Liderança, eu pago a tua passagem de ida e volta, né? E eu pago todas as despesas, né? Eu digo, bom, eu não gosto de trabalhar com crianças, mas, né, se é assim, né, eu creio que Deus está abrindo a porta. E Deus faz isso, Ele abre portas, né, quando Ele quer encaminhar a gente para a vontade dEle. Então eu fui lá, nos conhecemos, né? E aí eu tive outro desafio, porque ele queria trabalhar com a PEC, né? E eu disse, não. E aí foi outra guerra, outra luta. Mas a gente tem que estar disposto a abrir mão, realmente, ver a direção de Deus para a nossa vida. Então, a gente trabalhou com a PEC por, acho que uns 16, 17 anos, né? E como ele falou, nós tivemos um tempo fora, né? Isso foi muito bom para a nossa família, em todos os aspectos, né? Aspecto emocional, espiritual. Deus esteve trabalhando também ali. Depois nós voltamos para a liderança da parte da educação na missão. Isso nos deu uma experiência grande, já com a visão de discipular treinadores. Então a gente tinha dentro do programa da missão, é muito bom, né? E tem essa visão de discipulado de pessoas que vão treinar outras pessoas. E dali depois a gente foi pastorear, e dentro do pastoreio, né, a gente teve experiência já com o discipulado na prática. Muito bom. Então, e aí, no decorrer dessa história de vocês, depois do pastoreio, né, foi que o Senhor chamou vocês para o Ceará, né? E é ali que nasceu a missão, né? O projeto da missão. Como foi esse início para vocês, né? Vocês podem compartilhar um pouco mais e também dos desafios que vocês enfrentaram para esse início, para poder colocar em prática. Esse início
como todo início não é fácil, é sempre difícil. Nós tínhamos já, na ocasião de vir para cá, nós já tínhamos deixado o pastorado, eu estava envolvido com a vida secular, através da venda de imóveis, e Cláudia estava ensinando inglês, então nós estávamos fora do contexto de igreja. Sabático, né? Era num período sabático, de afastamento para reflexão, descanso. O período do pastoreio foi um período bem difícil. Então, foi quando houve essa oportunidade. Então, para sair de São Paulo, onde nós estávamos, Campinas, iniciar uma vida no interior do Ceará, pertinho de Fortaleza, que seria ali em Calcaia, não deixa de ser um grande desafio. A gente vendeu tudo que a gente tinha, não é? Móveis, as coisas todas, e encaixotamos o que faltou, os livros especialmente, e viemos, pegamos o carro e viemos para cá pela fé. Não é? Não tínhamos ainda completo sustento missionário, né? Estávamos na promessa de que Deus ia suprir. Tínhamos muita convicção de que era o que Deus queria e tínhamos aqui um apoio local. Como eu falei, esses dois casais, eles nos deram suporte emocional, suporte, de certa forma, material, né? O Marcelo, a Lana, o Carlos aqui, para a nossa chegada e nossa estadia aqui para o início da missão. Então foi desafiador, mas foi também, desde o início, sempre abençoador, porque eu diria que o campo é uma missão que Deus abençoa muito. E desde o início nós temos tido muita confirmação disso. E se torna, estar com Deus e se torna mais fácil, em certo sentido, ter essa convicção e certeza de que Ele está junto. Né? Amém. Missionário, você pode compartilhar assim, um pouco, né, do que vocês sentiram desse início, né, o propósito que Deus colocou no coração de vocês, né, como foi ter essa visão do Senhor para o coração de vocês? Só voltando um pouquinho dentro do que ele falou, né? Esse tempo que a gente trabalhou secularmente, né, que hoje a gente vê isso de outro modo, foi um tempo também de aprendizado para o discipulado, né? Porque aquilo que você tem toda aquela bagagem de conhecimento a respeito da palavra de Deus e de repente você está numa sala de aula estudando inglês, né? E na minha cabeça, assim, eu preciso influenciar essas pessoas, eu preciso influenciar esses jovens, né? Esses adultos, essas crianças, né? Então, comecei a me desafiar, né? A estar inserindo nas minhas aulas uns toques, né? Com todo o profissionalismo, né? Mais uns toques, né? Como a gente sabe, né? Não existe educador sem uma cosmovisão. Então, todo educador tem a sua visão de mundo e ele vai passar das suas aulas. Não existe essa pessoa que vai transmitir. Ele transmite até pelos gestos, pela maneira como ele se veste, né, pelas suas falas, pelas experiências que conta. Que ele acredita. Isso, aquilo que ele acredita está enraizado dentro da pessoa, ela vai transmitir. Né? Então, isso aí foi muito bom, até as experiências dele dentro do próprio ambiente de trabalho também. Ele teve frutos com relação a isso, e isso também faz parte, né, da preparação de Deus para o ministério. E aí foi logo depois que casamos os 2 filhos, né, o outro foi para trabalhar fora, então a gente estava livre, então aconteceu, né, essa mudança radical, começar tudo de novo, né? Mas já com experiência, né? E também a gente não tinha mais a preocupação de prover para as crianças, né? Como é que a gente vai fazer, ter um pouco sustento. Então a gente já estava livre, os meninos estavam bem encaminhados, então estava tudo ok. Agora, o feeling do começo foi mais por causa da necessidade. Desde isso, nós sempre sentimos que as igrejas no Brasil, em geral, até mesmo fora do Brasil, elas não têm, ao longo dos anos, dado o devido valor e a devida atenção ao ministério com crianças. Isso é muito deficitário. É uma visão cultural diferente sobre o valor da criança, é uma visão educacional diferente sobre o valor da criança, e uma visão familiar, né? Os pais têm visões diferentes hoje, no contexto ocidental, mesmo oriental, asiático, eles têm visões diferentes sobre o valor de criança. Não igual ao valor real que a cultura judaica dava para a criança dentro da família. Então, desde que nós iniciamos o Ministério com Crianças, nós sempre tivemos esse interesse.
tentar resgatar o valor da criança na formação da família, na formação da igreja. E o discipulado relacional é simplesmente o que mais tocava nosso coração por causa dessas experiências. Então, nós trouxemos isso para o Camp através do projeto do Camp para tentar resgatar essa questão do valor da criança dentro da família. E assim a gente iniciou a missão com esse desejo, né? Então, e como as pessoas recebiam o projeto antes, ali no início, quando vocês começaram a colocar em prática? Como foi que as pessoas receberam esse projeto do Camp? E hoje, né? Se há alguma diferença, vocês podem contar? Ixi, bom, no começo, né, era tudo tipo raiz, né? A gente, aliás, ainda é um pouco, né? Porque a gente, nós somos um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo com muita vontade, muito desejo, né? Então Deus tem abençoado. Mas no começo a gente fazia tudo em casa, imprimia o material em casa, dávamos o material, cedíamos realmente o material, chegamos a imprimir 500 apostilas, né, 500 manuais para discipulado e cards e tudo, os cards todos no papelzinho, né, mas nós queríamos que a igreja despertasse para isso, principalmente os pais, né, e convidamos, né, fomos no interior primeiro, em Boa Viagem, na cidade de Boa Viagem, depois Sim. fomos num outro interior, né, pro lado lá do litoral, já ministrando o curso, a gente estruturou um curso, né, com apostilas e tudo, e fomos nesses dois locais e depois convidamos um grupo de pais para poder estar compartilhando com eles sobre o discipulado e mostrando material. E foi empolgante a resposta dos pais, né? Na hora, assim, de nossa, que legal, que maravilhoso, se eu tivesse tido isso quando eu era pequeno, se meus pais tivessem tido essa oportunidade, né? Porém, quando chegou no final do curso, né, a gente viu que as pessoas que a gente falou, olha, tem interesse, vem aqui, fala com a gente, né? Estamos aqui, né? Foi no próprio localidade onde a gente morava, num sítio, e alguns foram com curiosidade, mais, né? E teve um casal que me chamou muita atenção, porque o homem começou a chorar, né? Ele disse, eu queria, mas nós não temos tempo, né? A nossa vida é muito corrida, e tem academia, e tem cabeleireiro, e tem, né? Tanto eu como minha esposa, nós não temos tempo. E aquilo me deixou muito triste, né? E dali a gente foi tentando ainda com alguns pais, e não havia uma prioridade. É como se você vive numa bolha, né? Vive dentro uma roda viva, né? E você não consegue achar um espaço para 1 hora por semana e 15 minutos por dia, né? Então a gente ficou bem desanimado, assim, né? Mas nós tentamos não parar. Nessa ocasião, nós tivemos uma visita de um missionário do CCI, do Canadá, que deu uma sugestão para a gente aplicar esse conteúdo de material que a gente estava desenvolvendo, estava escrevendo, para jovens e adolescentes discipularem crianças. Daí a gente fez uma transição do material, e isso foi dentro de 6 meses de um material para o outro. Aí implantamos o material com igrejas para alcançarem crianças, através de líderes, não agora através somente de pais, mas também líderes, jovens, adolescentes em geral. Aí começou de fato a acontecer os projetos nas igrejas. Como é que vocês têm visto assim essa transformação, esse desenvolvimento, né, ao longo desses anos, desde que teve essa transição, que houve a transição, né, de o projeto não alcançar só os pais com seus filhos, mas também foi estendido para as igrejas, né, como forma de apoio às igrejas, né? Nós temos aqui no campo, né, inclusive são ferramentas para isso, para os discipuladores, né? E aí, como vocês têm visto, qual é a visão de vocês, né? Como tem sido aceito nas igrejas e o desenvolvimento disso, os frutos, né, que nós temos visto. Digamos assim que nossa rede aumentou, porque era só com os pais, então nós jogamos uma rede maior. Porém, percentualmente, a quantidade de peixes é a mesma.
Uma mudança muito grande nisso é o fato de a nossa visão ser de um discipulado multiplicador. Então, nós tínhamos poucas pessoas, mas que algumas já tinham a visão de multiplicar, de passar adiante aquilo que elas estavam recebendo do camp para outras pessoas da igreja. Então, é um crescimento exponencial, né? Onde um vai passando para o outro, que vai passando para o outro. E agora, né, a pandemia deu vamos dizer assim, uma freada, né? Total, durante quase 2 anos, né? Inclusive, nós temos grupos que pararam 2 semanas, nós temos grupos que pararam 2 anos. Depende do nível de receio. Né? Mas, no geral, nós temos alguns frutos já das crianças que hoje são adolescentes fazendo seus pequenos grupos. Né? Então, nós estamos muito contentes com o resultado do trabalho. É um trabalho demorado, é um trabalho para perseverança, mas se ele for feito da maneira certa, como Jesus falou, vão e passem para frente tudo que eu lhes ensinei. Né? Então, essa é a ideia, deles passarem para frente tudo que eles aprenderam sobre Jesus. Né? Então, quando isso funciona, quando as pessoas têm esse DNA, daí vai embora, flui. Isso. Quando eu penso em resultados, eu penso de imediato também na relação disso com experiência. Porque eu creio que no projeto de discipulado, os resultados eles são muito baseados na experiência. E não existe resultados, por exemplo, de discipulado sem perseverança. Então tem que existir perseverança. A perseverança é parte dessa experiência. Os resultados também têm a ver com a paciência. Não existe resultados sem paciência. Então isso é parte de um processo disso. Esses resultados também têm relação com o trabalho. Não existe resultados sem trabalho. Então, acaba que os anos que nós temos com a missão, e agora também envolvidos com igrejas, com discipulado, como algumas igrejas fazem com jovens e adultos, e a gente também sendo parte disso com essas igrejas, a cada ano, a cada dia, a gente aprende um pouco mais. Porém, eu diria que são muitos resultados, poderiam ser maiores, se existisse mais resiliência, paciência, trabalho e perseverança. Né? Isso tem relação com os resultados. De cada um que se envolve, né? Isso, também ter esse compromisso, né? Ter esse mesmo propósito, a mesma visão. Isso. Gente, dando uma pausa aqui para dar atenção a você aí que está assistindo o nosso podcast, que você possa, por favor, compartilhar, certo? Isso aí. Coloca nos grupos do WhatsApp, no seu grupo de igreja, para aquela pessoa que é focada em ministério infantil, está desanimada. Você vê que realmente tem lutas, todos nós passamos por lutas, dificuldades. A missão não é fácil, mas que você não possa desanimar. Então, se você sentir um coração de mandar para aquela pessoa, para aquele amigo, para aquela amiga, compartilha, curte para que o YouTube saiba que esse material é sim relevante, é importante e que possa chegar para outras vidas, ok? Compartilha, curte, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Mais alguma coisa, Sara? Ok, vamos lá. O foco da missão é o discipulado relacional. Qual a raiz disso? A raiz disso eu diria que a forma judaica cristã de formar suas crianças. Está em Deuteronômio capítulo 6, que para mim, historicamente, é o primeiro e mais importante texto escrito que fala sobre educação, formação de criança. Não é muito respeitado, não é muito reconhecido, mas quando entra em áreas, vamos dizer assim, da própria igreja e da história da igreja, e pessoas que entendem o valor da criança na formação, esse texto se torna gigantesco, né? Porque é em Deuteronômio que você vê a Bíblia, ou através de Moisés, ensinando. O pai deve ensinar os filhos no caminho. Então, o relacional, ele significa, a formação, ela não é só conteudista, não é só teórica. Ela acontece no cotidiano, ela acontece no relacionamento. Ao deitar, ao levantar, ao acordar, ao caminhar, em todos os momentos. Isso é a essência da formação, que Jesus fez com os seus discípulos também.
quer dizer, acompanhou Jesus e que ele mandou seus discípulos fazerem na igreja. Então, em essência, historicamente, esta é a raiz, esse é o foco do discipulado relacional. Muito bom. Isso mesmo, é muito profundo. Né? E como isso pode acontecer, tem acontecido, como que acontece na prática, né, com as crianças, como que os líderes podem se envolver, né? Você que está aí nos acompanhando, abra o seu coração para isso se você ainda não é um líder de PG, se você ainda não acompanha criança, né? Veja como isso pode acontecer, né? E sabendo disso, que é uma ordenança do Senhor, primeiro para os pais, né? Mas depois Jesus direcionou isso aos seus discípulos. Então, como que isso pode acontecer na prática com as crianças? Tem um joguinho de palavras que um dos canadenses, né, foi o primeiro que veio aqui. O nome dele, o pastor Steve, né? O pastor Steve veio aqui e ele falou pra gente, olha, a visão de vocês é de cabeça para cabeça, né? Mente para mente, mão na mão, né? E coração para coração, né? Acho que isso resume o que é a prática, né? Não é classe, não é classe. Classe você faz escola dominical, né? Inclusive até fora do Brasil as pessoas têm trazido essa visão relacional para dentro da escola dominical. Isso é muito válido, né? Para não formar só alunos, né? Mas discípulos realmente de Jesus. Não que você não tenha o conteúdo, você tem o conteúdo, você trabalha o conteúdo, né? O grupo acontece assim, né? Você tem dá um breve resumo, né? A criançada chega, né? E eu tenho feito isso até na igreja, que esses dias a gente está substituindo uma pessoa. Então, você chegou, vamos conversar, vamos sentar, conversar como é que foi a semana, né? Às vezes um vem, eu sofri bullying na escola, o outro vem, meu bichinho morreu, eu tô triste, né? E você vai conversando já ali, você já vai passando algumas coisas, né? Como lidar com a morte de um bichinho, né? O que é natural que se sinta, que se faça, né? E às vezes algumas pessoas puxam para você sentir mais, né, do que deveria, né? Então a gente tem essa conversa com as próprias crianças e elas já vão participando ali, né? A gente chama roda de conversa, né? E aí depois naturalmente você leva para o tema, né? A gente tem sempre dentro do manual, a gente tem uma introduçãozinha, né? Que dependendo da aventura ela vai trabalhar a atenção da criança, voltar a atenção da criança para aquilo que a escritura tem para dizer. E aí nós lemos a escritura juntos, né? Ou pode ser em forma de contação de história, só que não pode ser só a contação de história. Você tem que envolver perguntas, né? Porque você quer saber se a criança está compreendendo a situação que se deu na história, como ela veria se veria no lugar do personagem, né? Com que consequências você acha que teria se o personagem tivesse tomado outra decisão, né? Então a gente vai envolvendo as crianças no estudo do texto, né? Aquela volta lá para métodos de estudo bíblico, começa a fazer perguntas para o texto. E elas vão aprendendo, no começo tá todo mundo calado. Isso. Mas tá todo mundo calado no começo, depois elas vão começando a ver que você as escuta e elas vão começando a te escutar também. É uma troca mútua de respeito, né? Então vai havendo essa discussão e você vai conhecendo a cabecinha delas e elas vão conhecendo o teu jeito de pensar. Você vai contando experiências, né, as suas lutas, né? Acho que eu bati no microfone. Mas é esse relacionamento. E aí depois a gente tem um momento gostoso de lanche, né, uma pipoca, né, um suco, uma coisa assim, né, e conversando. E depois o líder brinca com as crianças, né? Elas são crianças, né? Elas precisam brincar. Né? Então, esse é o dia a dia, né, do grupo, como funciona. Bem prática. A prática do projeto do discipulado também acontece nos settings do líder, do coordenador, né? Onde nós sempre temos treinamentos, nós temos acompanhamentos pessoais em grupos de líderes e coordenadores, e esses acompanham suas crianças. Então, o que a gente tenta fazer acompanhando a criança no grupo pequeno, um coordenador tenta fazer acompanhando o líder através dos seus relacionamentos com eles, para apoiá-lo, acompanhando através do WhatsApp, acompanhando através de informações, de conteúdos, de cursos, de treinamento. É uma rede de apoio. Né? É uma rede de apoio que é feito desde a direção até as crianças. As crianças. E o contexto, assim, dentro da família, né? Essa prática aí que requer
assim, eu acho que tem que os pais e até o líder tem que olhar para a preciosidade de viver esse momento, né? Eu gosto muito dessa parte quando se fala do tempo, que às vezes, como a missionária falou, não temos tempo para isso. Como é que a gente vai encaixar isso dentro da nossa rotina? Né? Qual o conselho que vocês trariam para os pais, para os líderes também, que pode ter uma demanda já, mas principalmente para os pais, né? Como eles encaixariam, como eles poderiam olhar de uma forma mais preciosa para isso. Eu digo que se eu tivesse esse material quando os meus filhos eram pequenos, eu facilitar muita coisa, né? Porque é um tempo gostoso, não é um tempo de obrigação, né? É um tempo de uma aventura juntos, é um tempo de imaginar juntos, é um tempo de conversar, é um tempo de brincar junto, né? É uma hora e meia que você tem aquele contato com teu filho e que você aprende sobre ele, né? Aprende com ele, né? E vocês aprendem juntos a palavra, né? Então é um tempo muito gostoso. As famílias que têm feito assim, tem o retorno delas é muito superior aos dos grupos. Por quê? Porque você está ali o tempo todo com a criança. Então, de repente, a mãe está fazendo a comida, aí ela lembra do semanário, aí ela joga aquela pergunta para a criança, né? O semanário é um papelzinho que a gente entrega para os pais ou para a criança, no caso do pequeno grupo fora da família, mas a gente entrega para os pais e os pais são gatilhos de conversa, né? Então ela joga aquele gatilho ali, aí o menino responde, ou então ela chama, ó, vem aqui na cozinha que eu quero te mostrar uma coisa, e faz uma experiência lá com bicarbonato de sódio, né? Ele vê os gases formando, ele está falando sobre a criação, né? Então é um momento gostoso, que não vai gastar muito tempo, mas vai ampliar aquilo que você fez durante aquela uma hora, né? E vai ser um tempo relacional, né? Um tempo de saber como é que ele está, um tempo de saber o que é que ele pensa sobre mais aquele pontinho que você vai tocar, né? E vai aprofundando a amizade entre pai e filho. Isso. Agora, eu costumo dizer que eu acho que os pais cristãos, em geral, eles vivem, sem saber, um conflito de valores na formação dos filhos. Eles vivem um conflito sem que eles entendam que estão em conflito. Porque aquilo que eles mais dão valor em essência, na prática, eles não fazem. Entende? Quer dizer, todos os pais são extremamente, vamos, preocupados com o futuro dos filhos. Todos os pais dariam a vida por uma boa formação para os filhos. Todos os pais dão recursos que eles têm que não têm para uma melhor educação. Quer dizer, na visão dos pais, e se são cristãos, eles geralmente diriam assim, poxa, Deus é o mais importante da minha vida, Deus é o mais importante da vida do meu filho. Porém, isso na prática não é transferido no cotidiano dele com os filhos. Ele não dedica tempo para estar com os filhos, ele não dedica dinheiro para a educação espiritual do filho na igreja, para os eventos da igreja com os filhos, ele não dedica, vamos dizer assim, o que de fato ele pensaria como valor para a prática do futuro do filho no cotidiano do relacionamento com o filho. Então, isso aí é muito, muito triste. Mesmo pesquisas através do Instituto Barma mostram que os pais cristãos de hoje em dia, tanto na América do Norte quanto aqui na América do Sul, eles dedicam para a formação dos seus filhos o mesmo tempo que um pai não cristão dedica para a formação dos deles. Quase que nenhum. Entende? Não há. Eles têm uma cobrança maior, porque são cristãos, mas não há um diferencial. Entende? Então, infelizmente, eu diria que a família ainda tem sido um grande desafio, porque ela é o instrumento de maior resistência na formação de crianças. Haja visto, por exemplo, em igrejas, quem menos trabalha com as crianças dentro dos ministérios infantis da igreja são os pais. Entende? Então há uma complexidade, há uma paranoia nesse negócio aí que eu não consigo explicar. Aquilo que ele mais valoriza, ele menos investe, não é? Porém, o Camp tem pensado, e a gente crê que talvez daqui para o final do ano, nós consigamos lançar um aplicativo para o uso do currículo com pais e filhos. Talvez na esperança de, através de uma coisa mais prática, as famílias terem mais acesso ao discipulado dos seus filhos. Só fazendo um
uma pequena propaganda aqui já da nossa conferência, né? Nós vamos tocar sobre isso, nós vamos trazer inclusive um professor da universidade para falar sobre isso. Nós estamos no meio, né? Nós somos fruto, né, de uma educação que tem uma cosmovisão humanista, né, nós temos uma cosmovisão de que o material é que é importante. Então você sai de casa para trabalhar, para pagar alguém para tomar conta do seu filho, né? É uma cosmovisão que coloca o homem no centro, né, e não Deus. Então, eu preciso me realizar como mulher, eu preciso me realizar no meu trabalho, então eu quase não tenho tempo para minha família, né? As coisas espirituais pertencem à igreja, à religião no final de semana, quando tem, né? E não é assim, né? Essa cosmovisão, ela foi encarnada desde que a gente era pequenininho, lá na escola, através das desenhos animados que a gente assistiu, né? Isso é longo, gente. Isso aí a gente vai discorrer sobre a história, né? Para você dizer assim, ó, opa, agora eu acordei, né? Eu estou sendo manipulada, eu estou sendo, vamos dizer assim, não é manipulada a palavra, quando você faz a pessoa condicionada, né? Eu estou sendo condicionada, eu fui condicionado para um determinado comportamento. Então, meu pai fez isso comigo, agora eu vou fazer isso com meu filho. Né? E às vezes até o que falta com o pai eu compenso em coisas materiais em vez de compensar em relacionamento. Na pandemia a gente viu muito isso, a gente viu pais desesperados, porque não tinham convivência com as crianças. E, tipo, quem é esse ser agora na minha casa? Né? Com essa cabeça. Né? Muitos pais vieram pra gente assim, gente, eu não conhecia meu filho, minha filha. Né? Agora eu tô vendo o que é que ele já sabe que eu não sabia que ele sabia. A conhecer ali, né? Exatamente. E Cláudia, como foi que surgiu essa ideia dos módulos que a gente conhece, né? E tem a trilha, o mergulho, tão dinâmico, né? E também tem a questão dos cards, as crianças amam. Como foi que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu de várias cabeças juntas, a gente pensou, eu trouxe alguma coisa já de ideia de Campinas, quando a gente veio, um pré-currículo com começo, meio e fim. A Lana tinha uma construção também, de um trabalho que ela estava fazendo para os pais, já vinha trabalhando também com algumas ideias, então a gente juntou, né? E aí a gente começou a pensar no material que tivesse começo, meio e fim, e com um propósito, um objetivo lá a ser cumprido na prática. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Né? Então, a gente já tinha feito vários acampamentos, né? Conta um pouquinho como eram os acampamentos. A ideia dos acampamentos ela foi transferida, de certa forma, para os grupos pequenos, porque o acampamento tinha uma proposta de interatividade, tipo role-play games, uma participação interativa da criança como um agente, e não somente como um efeito de algo, né? Alguém que está participando ativamente. E essa ideia interativa nós trouxemos para o grupo, que é a ideia da criança participar, da criança pesquisar, da criança descobrir mistérios, da criança memorizar versículos e pontuar, e ter meritocracia no ganho dos cards, e o primeiro, do segundo, do terceiro. Então, essa visão dinâmica de agente, de participativa, veio dos acampamentos. E a gente incorporou dentro do currículo com a ideia cronológica, que sempre foi uma visão muito do Marcelo nesse momento. Ele tinha muito, vamos passar a cronologia para as crianças. Não. Quer dizer, como a Cláudia falou, várias cabeças. Então, a gente pegou, existia um material que era usado, por sinal, na época, de ensino de princípios, não, como era o nome? Era livro da vida, uma missão que tinha um material que fazia cronologia. Poxa, a cronologia pode ser feita. O material deles não era para criança, mas a gente pegou a ideia e foi adaptando para as nossas lições, não é? E eu diria assim que foi algo que nasceu pouco a pouco, né? Esse projeto todo não é fruto de um momento, de um mês, de um ano. É fruto de anos de experiência, é fruto de participação de pessoas, de envolvimentos, de equipe. Ainda hoje, por exemplo, muito do nosso projeto é incorporado por nossos coordenadores, supervisores, ideias, sugestões. A gente muda coisas por causa de práticas, entende? Nós somos uma missão dinâmica.
Nós não somos assim parados no tempo no sentido de que a gente faz desse jeito e vai ser para sempre assim. Nós temos muito dinamismo. Eu acho que isso é um segredo do resultado positivo também, né? Muitas pessoas participando de forma efetiva. E deu super certo. O material é gamificado, né? Você vive uma aventura, né? Tipo, o primeiro módulo é uma aventura dentro da criação. É uma trilha que as crianças vão entrando na trilha, e tem mistérios para resolver, né? Tem missões para cumprir, então elas cumprem as missões, elas ganham os cards, né? E depois elas vão para outra aventura, outra aventura, outra aventura, né? Então é um currículo, não sei se você quer que eu faça do currículo agora completo. Pode falar, à vontade. Tá. Como ele falou, né, o primeiro ciclo é cronológico e o objetivo é que a criança se entenda, se encontre dentro do plano de Deus. Né? Como tudo começou, o que aconteceu com o homem, né, o que aconteceu com você, né, o que tem acontecido na sua vida e como Deus veio resgatá-la, né, através do seu filho Jesus, e ela se encontra, ela já aceitei Jesus, né? E ela vai ver que momento da história ela está, bem pertinho da vida de Cristo. Então, ela tem de Gênesis até Apocalipse, né? 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? Aí depois a gente tem o ciclo 2 que foca no crescimento e já no meio do ciclo a gente tem não são mais aventuras, né? São expedições. E no meio do ciclo, nós temos um módulo que é sobre a parábola do semeador, então você passa 4 meses só na parábola do semeador com as crianças. Já imaginou isso? Aprende mesmo, né? Mas ali a gente vai destrinchar, tipo, quem é o semeador, quem é a semente, quais tipos de solo, processo de germinação. Mas ali ela vai descobrindo o que aconteceu com ela e como ela pode frutificar na vida de outros, como ela pode semear na vida de outros, né? Então ali a gente faz uma viradinha de chave, né? E a partir dali o foco é passar para frente aquilo que você aprendeu, né? Então a gente tem algumas questões sobre valores, né? E aí a gente vai caminhando no terceiro ciclo, continuando com o crescimento espiritual, mas focando no que eu posso fazer agora prático. Então a gente vai pegar sobre dons, talentos, mordomia, conhecimento do que, como chegamos no momento atual como sociedade, o que, é que as pessoas pensam para a cabeça delas, os princípios que foram quebrados, né? E aí depois montar um projeto de vida em cima daquilo ali já, e o tempo todo acompanhado pela prática, né? São projetos no terceiro ciclo. Então a criança já começa a pensar como é que eu vou influenciar na minha escola, como é que eu vou influenciar a minha família, como é que eu vou... praticamente, né? Então, é por isso que a gente fala que vai acontecendo no mundo, a gente vai inserindo, né? Não aquelas coisas que são, assim, pertencem a só um determinado momento, né? Mas as coisas que vão influenciando o nosso mundo, né? E que são as lutas delas. São as lutas delas no dia a dia. São as lutas delas no ensino médio, vão ser as lutas delas na faculdade, né? Então a gente tem que prepará-las para esse momento, para serem influenciadores não influenciados. E já tendo a ideia de ser um discípulo de Jesus, né? Fazendo o ID. Dessa forma. E continuando aqui, vamos entrar num ponto, vamos começar a falar sobre a conferência, né? Novembro vem aí, dia 2 de novembro, haverá a nossa conferência Camp Brasil. E nós vamos falar como é que surgiu essa ideia de conferências anuais, né? Como é que surgiu a questão, né, dos temas, né? Vocês podem falar aí, contar testemunhos. Quando nós iniciamos o projeto da missão, a gente considerou o que nós deveríamos fazer para acompanhar nossos líderes. Então, quando você discipula, você tem que ter em mente que ao discipular, você tem que ter currículo, ao discipular, você tem que ter organização de acompanhamento, ao discipular, você tem que acompanhar essa pessoa emocionalmente, espiritualmente. Então, existe um processo, não é uma coisa que simplesmente, eu estou discipulando. Sim, mas qual é o conteúdo que você usa? Eu estou discipulando, sim, mas você conhece relacionalmente a pessoa, você está ajudando ela nas emoções, você discipula. E aí o material, ela está crescendo, ela está aprendendo coisas novas. Então, tudo isso está dentro do processo de todas as igrejas e instituições que têm a proposta de discipular. Então,
Quando nós iniciamos a missão, a gente já criou pelo menos 2 eventos anuais para acompanhamento e apoio dos nossos líderes no que diz respeito ao conhecimento, a acrescentar, né, na comunhão, acrescentar no discipulado, na edificação deles. E a gente tem desenvolvido isso ao longo dos anos. Então, esse é a parte dos anos que nós não tivemos por causa de pandemia ou coisas assim. Nós estamos indo para nossos 6º encontros de conferência e de retiro. Né? O retiro é um evento que nós temos todo o final de mês de abril e início de maio, né? Para nossos coordenadores e missionários no Brasil todo, e supervisores. E a conferência é um evento que nós temos para líderes e pessoas que a gente quer apresentar o campo a elas, pessoas novas, né? Que é no mês de novembro, especificamente no dia 2 de novembro, que esse ano vai cair em um sábado. Não é? Então, a conferência, eu diria assim, ela é parte do projeto vamos dizer assim, acrescentar na mente, no coração de nossos líderes, conhecimento, novas informações, comunhão, edificação, através de testemunhos de outros, e assim que ela é a ideia dela. Né? Muito bom. Então, quer falar alguma coisa? A nossa intenção maior na conferência, além de suprir os nossos líderes, né, com novidades, com mais conhecimento, né, é também que as pessoas se conscientizem do que Jesus falou, né, do ide fazer discípulos, né, não é ide fazer convertidos. Né? Convertidos, se você fizer convertidos, eles vão ficar lá na cadeira. Verdade. E não vão fazer nada, eles vão ouvir o culto toda semana. Né? Quando você faz um discípulo, a preocupação dele é fazer discípulo, né? Porque o discípulo compreende o que é ser um discípulo, compreende a renúncia, compreende a extensão do amor que ele tem que ter pelas outras pessoas, né? Ele compreende o compromisso que ele tem com Deus em fazer isso, né? Então, não que a igreja para trás errou, né? Eu acho que ela se perdeu há pouco tempo atrás, digamos assim, talvez uns 50 anos para cá, ela perdeu um pouco o rumo e se dedicou totalmente ao evangelismo e, por outro lado, não acompanhou a parte do discipulado. Né? Ela simplesmente não deixou acompanhar, o discipulado acompanhar o evangelismo. Né? Então, o discipulado, já por influência da cosmovisão humanista, se tornou uma classe de 3 meses. Né? Ou, no máximo, 4 meses para ter um batismo. Né? E não é isso que Jesus ensinou. Não foi assim que ele fez. Né? E ele disse para a gente fazer como ele ensinou e o que ele fez. Isso mesmo. Então, vocês ouviram agora, que a Cláudia acrescentou, né? A missionária Cláudia. Realmente é muito importante. Muitas pessoas olham o que está escrito ali na Bíblia, né? E pensa que é simplesmente aceitar a Cristo. Ficar e vai para o culto e é somente isso e volta para casa. Mas não. O Senhor disse, ide e fazei discípulos. Então, se você, já lançando aqui, se você quiser fazer discípulos, nós já te convidamos a participar da nossa conferência, certo? Entra lá no nosso Instagram, temos informações sobre a conferência, o tema também, certo? E nós também iremos deixar o link na nossa descrição, o link do Instagram, do grupo do Telegram também, né? Canal do Telegram. E a nossa próxima pergunta, nós queremos que vocês compartilhem sobre quais as pessoas que têm apoiado essa missão, né? Talvez desde o início, né, vocês podem falar sobre pessoas que têm investido na vida de crianças, né? Para que essa semente frutifique, se multiplique ainda mais. Nós temos apoio, hoje a missão tem apoio, eu diria, de pessoas de igrejas no Brasil e de pessoas de igrejas fora do Brasil, no caso especificamente no Canadá. Não é? No começo da missão nós tínhamos apoio só local, de sustento, de material, ofertas vindo de parentes, de amigos próximos, de igrejas envolvidas. Com o passar do tempo, nós tivemos um ano seguinte ao início da missão, talvez
No segundo ano da missão, nós tivemos o apoio de uma missão canadense chamada CCI, Children Camp International, que é uma missão que trabalha também com o discipulado de crianças. Hoje ela trabalha na Índia e trabalha também no Camboja e no Brasil, e também indiretamente na África e agora em Moçambique. Então, essa missão passou a ser uma parceira nossa. Então, hoje nós temos grande parte do suporte físico da missão, ou fixo da missão, porque nós temos uma equipe de apoio, nós temos pessoas que são full-time na missão, que recebem, são prestadores de serviços como missionários da missão, que prestam serviços diários para a missão. Então, essa missão suporta isso. Nós temos complemento de sustento missionário também vindo dessa missão de fora, além também do suporte que eles dão para a confecção de material. Tá certo? Então, atualmente são essas duas vertentes de apoio. Dentro do Brasil, de igrejas, de pessoas que estão envolvidas com a missão, e de fora do Brasil, através do CCI. Amém. E o trabalho, essa obra não para de crescer, de avançar, de se expandir. Então, se você deseja também abençoar a missão financeiramente, nós temos o nosso site ali disponível para doações. Nós temos informações no Instagram sobre como você pode doar e acompanhar os testemunhos, o que tem acontecido fora do Brasil também, lá em Moçambique, como o pastor mencionou. Temos ali acompanhado crianças que precisam realmente receber a palavra de Deus e crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e ser ali uma bênção na terra dela. E assim como tem acontecido com várias crianças aqui, esse trabalho, nós sabemos a necessidade, ela ainda existe em vários lugares aqui no Brasil. Então vamos orar também por trabalhadores, para que o Senhor levante trabalhadores e seja um deles que diga sim para o Senhor. Amém? Amém. Amém, gente. Estamos findando aqui nosso podcast. Foi muito bom ter a sua presença aqui, assistindo, se inspirando, através dos testemunhos. Realmente a missão não é fácil, mas crendo que foi o Senhor que me chamou, não desistindo, perseverando, como foi falado aqui, você não vai conseguir nada se não perseverar. Então, você pode ficar ligado no nosso canal, haverão outras entrevistas também. E fique na paz. Pode dar uma palavra. Pode dar uma palavra. Esse momento final, aproveitando, o pastor Marco e Cláudia, eles podem estar dando uma palavra final para vocês. Deus abençoe. A minha palavra é de desafio. Esse texto da Bíblia que o próprio Jesus Cristo fala, orai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Isso é muito importante e nos segue nesse ministério, porque nós temos sempre crianças que querem, que precisam, filhos, crianças de igreja, crianças de rua, crianças abandonadas, crianças órfãs de pai vivos, mas nós não temos as pessoas que possam estar trabalhando com elas da forma que elas precisam. Então, nós estamos sempre orando. Então, os nossos supervisores e coordenadores, missionários, têm isso em mente. Orando sempre, para que ele envie mais pessoas. E eu queria desafiar você que está conhecendo o camp, ou que já tem ouvido falar do camp, a justamente se colocar nessa posição de um trabalhador, aquele que caminha com a criança no caminho. Não só dá aula na escola dominical para a criança, não só entrega um folheto para a criança e fala do evangelho para ela, mas que adota um grupo de crianças para discipulá-las e ajudá-las na caminhada de vida, preparando elas para preparar outros, porque isso é o discipulado. Então, o meu desafio é esse, e eu espero que o camp e esse podcast que nós estamos iniciando nesse tempo possa ser um diferencial daqui em diante, para esse alcance de crianças no Brasil. Tendo esse desafio, principalmente aqueles que pensam assim, eu não consigo. Eu não sei muita coisa, eu não sei muita Bíblia, mas Deus pode lhe usar, Deus quer lhe usar. A gente tem líderes que achavam que não conseguiam nem falar, Aliás, temos líderes que não sabem ler nem escrever, mas fazem o pequeno grupo, influenciam a vida de crianças. E isso deu para eles um senso de
utilidades e Deus está me usando. Deus está me usando para mudar a vida dessas crianças. Né? Então, um desafio para você. Né? E Deus vai lhe usar. Né? Essa missão que nos ajuda, né? Eles são um grupo de homens numa cidade de interior do Canadá, né? Mas eles conseguem fazer um movimento lá no povo deles, né? Entre o pessoal que planta e tudo, e mandam dinheiro para esses países. Gente, eles alcançam muitas crianças assim, né? Então, às vezes, por menor que você seja, por menor que você se ache, Deus quer usar você. Você é um discípulo? Deus quer que você faça discípulos. Amém. Glória a Deus. Então vamos avançar, né? Não vamos parar, não vamos olhar para trás. Nós agradecemos então a participação do pastor Marco, da missionária Cláudia. É maravilhoso sempre ouvir a história de quando tudo começou e como tem fluído isso, como tem frutificado, né? Então, até a próxima.